uma vez em nosso singelo canal do Estúdio Teológico. E hoje nós estamos aqui alegres em Deus para trabalhar um assunto de grande relevância. Mas antes de mais nada, quero convidar você a continuar conosco aí, deixando o seu like, deixando o seu comentário, inscrevendo-se no nosso canal, ativando o sininho, como sempre, para que possamos crescer juntos em Cristo. Eu quero estar sendo não muito maçante, nem muito longo, mas eu quero estar sendo objetivo, trabalhar um tema que é de suma importância no decorrer da história da igreja. Eu quero falar a importância que teve a Reforma Protestante. Hoje é 1º de agosto de 2020 e no mês de agosto, no dia 31, se comemora os 503 anos da Reforma Protestante. Foi o momento em que Martim Lutero prega as 95 teses às portas da igreja do castelo de Wittenberg. E lá ele manifesta a sua revolta referente à sua não conformidade com as indulgências e algumas posições diante que a Igreja Católica tinha naquele presente momento. Pois bem, então eu quero estar trabalhando sobre essa questão, a importância da Reforma Protestante na história, né? Então, falar um pouquinho sobre a Reforma Protestante. Nós sabemos que a Reforma Protestante, ela completa no dia 31 de outubro 503 anos de reforma. Foi certamente o maior acontecimento na história da igreja. Foi o maior acontecimento na história da igreja cristã depois do Pentecostes, sem sombra de dúvida. Não foi nós temos que entender que a Reforma Protestante, ela não foi nenhum tipo de inovação, mas foi um sentimento de retorno ao cristianismo apostólico, de retorno ao cristianismo verdadeiro, ao cristianismo genuíno. Não foi um desvio, mas sim uma volta às Escrituras. Eles fizeram o povo retornar às Escrituras. A igreja naquele período, eles tinham se desviado tanto da simplicidade quanto da pureza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então as doutrinas, elas eram estranhas, totalmente estranhas, comparadas à palavra de Deus. Elas estavam sendo pregadas, estavam sendo seminadas, e exatamente no dia 31 de outubro de 1517, um monge agustiniano, o Martim Lutero, ele, opondo-se a essa prática das indulgências aos que estavam na frente daquela questão do papado, ele fixou nas portas de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra a indulgência. Então estava naquele período sendo pregada essas 95 teses nas portas da igreja, né, do castelo de Wittenberg. Estava deflagrada então a Reforma Protestante no século XVI. E a Reforma, ela pode ser resumida em 5 ênfases, a qual é muito falado nos dias em que vivemos. E antes de nós continuarmos, eu quero estar falando também que acerca dessas ênfases, eu tenho o sentimento de, ainda no decorrer do mês de outubro, estar falando dessas 5 ênfases, esses 5 pilares que são fundamentais. A primeira ênfase da Reforma Protestante foi as Escrituras, que as Escrituras, elas estão acima das tradições da igreja. As Escrituras, elas estão acima das tradições da igreja. A autoridade suprema sobre a igreja, ela não vem dos seus concílios. A autoridade suprema da igreja, ela não vem dos seus concílios, mas sim ela emana das Escrituras. Então a tradição da igreja, ela não está de em pé de igualdade com as Escrituras Sagradas. Em momento algum. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível e ela é suficiente. Ao contrário, a Bíblia, ela é a única autoridade onde emana toda a doutrina e prática da igreja. É a única regra de fé e prática. Então, por isso que um dos lemas da Reforma é exatamente esse: sola Scriptura. Então, no decorrer desse mês, nós queremos falar um pouquinho sobre este ponto.
Só fazendo um panorama rápido, porque por que foi importante, por que foi fundamental? Porque eles tiveram o sentimento de fazer a igreja voltar para os ensinamentos dos apóstolos. Segundo ponto importante é a salvação pela fé e não pelas obras, não pelo sacrifício meritório. A igreja não havia se desviado, a igreja ela havia se desviado do ensino apostólico e estava pregando uma salvação meritória, que era alcançada pelo esforço humano, que era alcançada pelos méritos humanos, mas a salvação uma salvação adquirida pelas obras, ela é mentirosa, ela é enganosa. A reforma colocou a igreja de volta aos trilhos da verdade. O ensino que a salvação é resultado não do que fazemos para Deus. A salvação não é resultado por aquilo que eu faço em prol de Deus, em prol do seu reino, mas a salvação é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, o seu Filho. Isso que é a salvação. A salvação ela não é recebida pelo mérito das obras, mas ela é unicamente recebida pela fé em Cristo Jesus. Então a fé ela é a causa, ela é um instrumento, é uma causa instrumental a fé é a causa instrumental da salvação. Então por isso que o lema da reforma um dos lemas da reforma também é sola fide. Então, terceiro ponto, a salvação é pela graça e não pelo mérito humano. Então, este é um ponto importante. A doutrina da salvação estava sendo distorcida. A igreja pregava que a salvação era alcançada pelo esforço do homem e administrada pela igreja. E a reforma, ela refutou esse erro e voltou para as Escrituras para afirmar que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. As boas obras não são a causa da nossa salvação, mas são a evidência que nos evidencia que verdadeiramente somos salvos. A graça é a obra que Deus nos dá sem qualquer merecimento. Nós não merecíamos, nós recebemos. Deus nos amou quando nós éramos fracos, quando nós éramos ímpios, quando nós éramos cruéis, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. Então o amor de Deus por nós é provado porque ao nos amar, Deus não escreveu esse amor em letras de fogo sobre as nuvens. Não, ele escreveu este amor ele foi esculpido na cruz do Calvário por nós. Então assim diz as Escrituras, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está em Romanos capítulo 5, né? E versículo de número 8. Então por isso que um dos lemas da reforma também é este. O lema da reforma é sola gratia. Então, quarto ponto que eu gostaria de frisar aqui é a salvação foi realizada exclusivamente e cabalmente por Cristo. Foi por Cristo, pelo seu sacrifício perfeito, substitutivo. A igreja estava ensinando que havia uma miríade de intercessores entre Deus e os homens. Fulano intercede, Beltrano intercede, Ciclano intercede, mas a reforma ela restabeleceu essa verdade. Voltou para a Bíblia Sagrada, voltou para as Escrituras e afirmou que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você vai ver isso em Atos capítulo 4, versículo 12. Ele é a porta do céu, ele é o caminho, ele é a verdade e ninguém pode ir ao Pai exceto por ele. Foi o que ele falou em João 14, 6. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus é o advogado junto ao Pai, ele é o dono, é o fundamento, é o edificador, é o protetor da igreja e fora dele não há salvação. É isso que a reforma fez. Então por isso que o outro lema é Solus Christus. Quinto ponto que eu gostaria de abordar aqui é que a glória desta salvação pertence somente a Deus. Pertence somente a Deus. Pelo seu desvio da verdade,
a igreja daquele período estava recebendo louvores da salvação. Eles estavam desviando esta verdade, como se fosse uma obra da igreja. A salvação, ela não é obra humana, a salvação é uma obra de Deus, de ponta a ponta. A salvação é um ato exclusivo de Deus, é um ato soberano de Deus. O Deus Pai nos escolheu, o Deus Filho nos remiu e o Deus Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Tudo foi planejado por Ele, executado por Ele e será consumado por Ele. Então o apóstolo Paulo, ele é enfático quando ele escreve em Romanos capítulo 11, versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo foi incisivo nesta verdade. Então toda a glória da salvação, ela deve ser dada a Deus. Resta claro afirmar, portanto, que toda a glória dada ao homem é vanglória. É glória vazia, idolatria, é uma abominação para Deus. Então a salvação é um ato soberano e exclusivo de Deus. Então é por isso que nós afirmamos de forma redundante, né, como o último lema da Reforma Protestante foi esse: só lhe deu glória. A glória pertence somente a Deus. Então por isso que foi importante a Reforma Protestante na história. Foi importante foi através desta ação, através deste ato, desta atitude, né, que a igreja acabou voltando-se, retornando para o ensino da igreja primitiva, voltando-se para a igreja apostólica, voltando para as sagradas escrituras. Então, no decorrer deste mês, nós aqui no Estúdio Teológico queremos estar falando um pouquinho sobre essa questão destes 5 pilares, das 5 solas da Reforma Protestante. Então acompanhe-nos no nosso canal do Estúdio Teológico, deixe seu comentário, deixe seu like, e cremos que através dessa rápida explanação aí, você pode ter um melhor entendimento do porquê da importância da Reforma Protestante. Vosso amigo irmão em Cristo, Luciano Rocha, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fiquem